Hoje nós vamos meditar em Números capítulo 6, versículo 25. Nós estamos pregando desde domingo pela manhã sobre Números capítulo 6, do verso 22 ao verso 27. Estamos falando sobre a bênção de Deus, a bênção que Deus deu para que Moisés a transmitisse a Arão, sacerdote do povo de Deus, aos seus filhos, filhos de Arão, para que o povo de Deus fosse abençoado com esta bênção. Então, no domingo à noite nós falamos sobre o versículo 25, no domingo de manhã nós falamos sobre todo o texto, fizemos uma análise literária do texto e destacamos algumas coisas comuns em todos os versículos. E agora nós estamos fazendo essa análise de cada versículo, esse mergulho em cada palavra. Então, no versículo 25 está escrito: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Vamos falar juntos? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Como os irmãos já perceberam, sim, obrigado, irmão Renato. Como os irmãos já perceberam, aqui nós temos esse versículo, ó. Então, nós temos aqui, Ier, que vem de or. Essa palavra aqui, é um verbo. Aqui nós só temos dois verbos nessa frase, nesse texto aí, que é, os dois verbos em hebraico são esses daqui e esse daqui. Esse verbo vem, a forma normal dela, como nós falamos no português infinitivo, seria isso daqui, que é or. Or, que significa luz, luz, ou, como é um verbo, ser luz. Então, nós não temos luz como verbo. Nós precisamos de uma coisa auxiliar para dizer que seja luz. Não é verdade? No inglês, por exemplo, no português nós não temos esse exemplo equivalente, mas no inglês nós temos amor, love, em inglês. Pode ser um substantivo e pode ser um verbo. Love is good. Esse love agora, love is good. O love é o quê? É um verbo ou um substantivo? Nesse caso aqui é um love is good. Então, love é um substantivo, porque é um sujeito da frase. Certo? Agora, love your mother, love your father, nessa frase. Love é o quê? É um verbo, está na forma imperativa. No inglês nós temos isso. Estou falando em inglês porque os irmãos sabem inglês. Na verdade, Então podem fazer a ponte, No hebraico nós temos muito isso. Or, que é luz, é também um verbo, que é o verbo seja luz. Então, o que o texto está dizendo? Está dizendo que o sujeito desse verbo aqui é Deus, é o Senhor, esse tetragrama dessa frase. O sujeito é o Adonai. Nós não lemos esse nome, nós apenas, esse nome começa como se fosse um I em português. Mas os judeus não leem esse nome, como já falamos aqui, eles leem como Adonai, como Elohim ou como Hashem, mas não leem como o nome desse nome, ninguém sabe esse nome. Como pronuncia esse nome. Então, mas ele é o sujeito da frase, ele é o sujeito dessa primeira frase. Então está dizendo que o Senhor ilumine, brilhe, resplandeça. E o que tem aqui? Panaíva. O que é essa letra aqui? Essa letra aqui é o sufixo pronominal da terceira pessoa do masculino singular. Então, que o Senhor brilhe a face dele, a sua face, eleiar. O que é? Aqui é uma preposição
e aqui é o sufixo pronominal da segunda pessoa masculino singular. Então, que o Senhor ilumine a face dele sobre ti. Então, uma coisa muito interessante neste verbo aqui, nesse verbo or que está aqui, é que no hebraico nós temos um verbo que é chamado verbo na forma simples, que é chamado do kal. Kal. E temos ele na forma simples passiva, que é o nifal. Aí vai indo aqui, aqui tudo é simples. Aí você tem o intensivo, que é 3, que é o piel, pual e o ritpael. E você tem aqui o causativo. E o causativo, o refill, que é esse caso aqui. É o causativo, ativo. Significa, então, que ele provoque, que ele cause, que ele faça com que a luz dele, através do rosto dele, brilhe, né? Sobre você. Então, este verbo no hebraico está na forma, no causativo. Então, esta é a ideia que nós temos nessa primeira oração, dessa primeira estrofe do versículo 25. O versículo 25 é uma estrofe com 2 orações. Versículo 24 é uma estrofe com 2 orações. Versículo 26 é outra estrofe com 2 orações. Então, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor, ele cause isto, ele provoque isto, que a luz do rosto dele brilhe, e que ele seja o autor dessa ação, o que provoca esta ação. É mais do que simplesmente brilhar, mas que ele promova isto, que ele cause isto, que ele faça isto. Eu fico assim, embevecido, na verdade, eu fico maravilhado, na verdade, com a ideia desse texto. Quer dizer, nós estamos pedindo essa bênção para a vida dos nossos filhos. Que você, então, você estenda a sua mão sobre o seu filho, que o pastor estenda a mão sobre a igreja, que o Senhor, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você. Sobre você. Como é que é o seu nome? João? Que o Senhor faça resplandecer, então, a luz do rosto dele sobre o João. Né? Essa é a ideia. Né? Que ele seja o autor, que seja isso um ato de graça dele, não por causa do mérito do João, da Maria, do Pedro, mas que ele faça isto, que ele realize isto. Jesus Cristo disse que ele é a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, nós lemos isso, né? Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Né? Então Jesus disse outra vez, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a vida. Deus é a vida. No capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 4, nós lemos que em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz do rosto do Senhor, da face do Senhor, foi revelada por Jesus. No capítulo 1 de João, um pouco mais à frente, nós encontramos a declaração de que Jesus, ele revelou a glória do Pai. A glória do Pai é a luz, a grandeza do Pai, na verdade. Né?
diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o que se foi conhecido de Deus foi revelado pelo Filho. No capítulo 33 do Êxodo, Moisés pediu para Deus: Senhor, mostra-me a tua face. Deus falou: você não pode ver a minha face. Ninguém verá a minha face e viverá. Então nós aprendemos com Jesus no Novo Testamento que Ele é a luz de Deus, que essa luz de Deus é vida. Então, quando nós somos instruídos por Deus em Números capítulo 6, versículo 25, né? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, de alguma maneira, isso se realiza plenamente na pessoa de Jesus, quando nós encontramos com Jesus, quando nós conhecemos Jesus, conhecemos o caráter de Jesus, o ensino de Jesus, a vida de Jesus, a bondade de Jesus. Então nós somos banhados pela luz de Deus, que é Jesus, que é Cristo Jesus. Essa luz do rosto do Senhor, essa luz é curativa, essa luz é conhecimento, essa luz é sabedoria, esta luz é tudo isto, na verdade. Então, a primeira parte desta oração é que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto, né? Que o Senhor ilumine você com a luz do rosto dele, aquele rosto que Moisés queria ver e que você não pode ver, mas que um dia ele se revelou através do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa é a primeira parte deste texto, né? A segunda parte diz: e tenha misericórdia de ti, né? Está aqui. Virunerrar. Esse nerrar aqui, ó, é a segunda pessoa do singular, está aqui. A mesma coisa. Eleirá, preposição sobre ti. Eleirá, aqui. Nós vamos encontrar essa preposição 2 vezes em cada estrofe. 1 vez em cada frase. 6 vezes em 24, 25 e 26. Então, esse escritor, ele não é tolo, ele não está enxugando palavras, ele tem um pensamento, ele tem uma estrutura, é um sábio em Israel, um homem que está... Então nós temos aqui, esse verbo aqui, né? Veja bem que aqui é um vav conjuntivo, é a conjunção aditiva e. E aqui, ó, está dizendo que esse é o verbo, na verdade, o verbo está aqui, ó. O verbo é o verbo raná. O verbo ranam, né? Esse é um verbo muito interessante, ranam. Esse verbo ranam, é o verbo ter ou ser misericordioso. Que é a palavra muito interessante, que esse verbo no hebraico, quando ele pega a forma substantiva, ele fica assim, na forma substantiva dele. Só assim. Ele fica assim. A pronúncia é ren. Essa é a palavra, graça. Essa palavra foi traduzida para o grego antes de Cristo, cerca de 300 anos antes de Cristo. O verbo foi traduzido por euleel em grego. Euleel, que é ter misericórdia, ser misericordioso. Mas o substantivo de Hanam, que é ren, foi traduzido sempre por esses judeus que eram eruditos em hebraico e em grego. Eles nunca traduziram por eleos, que é a palavra misericórdia em grego. Eles sempre traduziram esse substantivo como caris, que é graça. Os irmãos estão me entendendo ou não? Então, eu não sei como é que está na sua Bíblia aí, que o Senhor tenha misericórdia ou que o Senhor seja gracioso, tenha graça. Como é que está na sua Bíblia?
Tenha misericórdia? Hein? Graça na sua Bíblia, irmã Rosineide? Como é que está na sua Bíblia, irmã Rosineide? Olha só. Estão vendo só? Essa tradução está errada? Não está. E a dos irmãos está errada? Também não está, não. O que mostra o quê? Que é impossível, muitas vezes, reduzir a tradução a apenas uma opção. Apenas uma opção. Porque a riqueza do texto, a grandeza do texto é enorme. Então, eu pedi para a irmã Rosineide trazer essa Bíblia, que tinha graça na tradução, para os irmãos saberem aqui que tem essa opção de tradução. Né? Então, vejam bem, irmãos. E os irmãos, então, assim, podem ver comigo também como é que nasce o sermão, o estudo bíblico que o pastor traz. Como é que ele nasce? Eu pego um texto, eu vejo o texto no original hebraico, faço análise daquele texto, procuro saber qual o tempo que ele está, qual o caso, no hebraico, como é que ele... Procuro saber como é que ele foi traduzido para o grego. Por que ele não foi traduzido de outra maneira? A forma verbal e a forma substantiva daquela palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor seja misericordioso. Que essa é a ideia. E não está falando de ter, está falando do verbo. Que nós não temos esse verbo, só um verbo, misericórdia. Não temos só esse verbo. Precisamos de um outro verbo para dizer que essa pessoa seja misericordiosa. Estão me entendendo ou não? Que o Senhor seja gracioso. No hebraico tem um verbo para isso. Um verbo que expressa isso. Por isso que nós podemos dizer que o Senhor é misericórdia. O Senhor é graça. Ele não apenas tem graça, ele é graça. Ele é graça, ele é misericórdia. O que significa ter misericórdia? O que significa ter misericórdia? Misericórdia tem muito a ver com graça, na minha opinião. São duas realidades, duas coisas de Deus, sim, muito próximas. A graça é um favor que nós não merecemos, uma bênção que nós não merecemos. A misericórdia é quando a gente trata alguém, não pensando nos méritos dessa pessoa, mas pensando nas necessidades dessa pessoa. Misericórdia é você dar a alguém não aquilo que ela merece, mas aquilo que ela precisa. Ela precisa da segunda chance, ela precisa de perdão, ela precisa de orientação, ela precisa de instrução. Podemos pensar que o que nós queremos dar para ela é um castigo, porque ela errou. E muitas vezes ela pode ter nada porque ela não tem conhecimento. Porque ela criou num ambiente sem valores, disfunção, com 1002 disfunções, que geraram essa pessoa, juntamente com o pai e com a mãe dela, na verdade. Então a misericórdia é quando você dá à pessoa, não aquilo que ela merece, mas aquilo que ela precisa, para se salvar, para ser transformada de trevas em luz. Aquele polimento que você dá, aquela limpeza que você dá, aquela aula que você dá. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu vi sobre a luz do rosto do Senhor. Salmo, por exemplo, capítulo 6, versículo 4. Desculpa, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Salmo, capítulo 4, versículo 6. Salmo 4, 6. Muito bem.
Olha como é que o salmista ora: Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Parece ou não parece com número 6, 25? Sim ou não? Né? Senhor, aquela promessa, aquela oração, aquela bênção que o nosso pai Moisés, Arão nos ensinou, preciso dela agora. Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Dá-nos cura, dá-nos conhecimento, dá-nos salvação. Salmo 31. Vamos ver, Salmo 31, versículo 16. Vamos ler juntos? Faz lembrar do versículo 26, 25, né? Mesma coisa, né? Senhor, faze resplandecer, Senhor, o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me, Senhor, por tuas misericórdias. Salmo 67, versículo 1. Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos ler juntos? Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tem a ver ou não? Tem tudo a ver, não é verdade? Irmãos, eu encontrei dezenas de textos que carregam a mesma ideia. Esses são os exemplos que eu estou dando, que nós temos da oração lá da Torá, do livro de Números, essa oração que Deus mesmo deu a Moisés, e Deus disse: Moisés, eu tenho oração para você. Jesus ensinou o povo a orar no Novo Testamento. E Deus ensinou o povo a orar no Velho Testamento. Esta é uma oração dada por Deus, que nós encontramos o povo do Senhor repetindo essa oração. Salmo 67, versículo 1, nós acabamos de ler. Salmo 80, versículo 4. Quem é que lê para nós? 80, Salmo 80, versículo, não versículo 4, não, versículo 12, por favor. São 3 versículos neste salmo. Versículo 7, por favor, versículo 7 desse salmo, versículo 3, versículo 7 e versículo 19. Por favor, versículo 3 do Salmo 80. Esse salmo me chamou muita atenção, porque 3 vezes nesse versículo, nesse salmo, 3 vezes, nós temos o mesmo texto em hebraico. O mesmo texto, não muda. O salmista repete a mesma ideia em 3 vezes nesse salmo. 3. Vamos ler, por favor. Vamos ler juntos? A ideia é que, se a luz do Senhor, do rosto dele resplandecer, traz misericórdia, traz salvação. Né? Versículo 7, por favor. Ele vai repetindo isto, na verdade. Versículo 19, por favor. Irmãos, nós precisamos da luz do Senhor.
na nossa vida. No Evangelho de João, o apóstolo João escreveu assim: a luz resplandeceu nas trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A minha oração é que você e eu possamos escolher a luz e não as trevas. O que significa escolher conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Tudo isso revelado principalmente na pessoa de Jesus. A bondade, a paciência, a humildade, a coragem, a fome de justiça, todas essas coisas. E o salmista repete isso várias vezes, dizendo, e os outros escritores do Antigo Testamento também repetindo a mesma ideia lá de Números 6:25, dizendo que se a luz do Senhor resplandecer sobre nós, nós seremos transformados, seremos salvos, encontraremos saída. Precisamos dessa luz do Senhor. Eu não sei se você tem andado em trevas, se você tem andado por caminhos tortuosos, mas eu gostaria de convidar você a andar debaixo da luz de Cristo, do seu ensino, da sua palavra. Esta obra de mais de 3.000 anos atrás, que é o texto de Números 6, 24, 25 e 26, não foi escrito por um tolo, estejam certos disso. Se você gosta de literatura, você ficaria embevecido e encantado com a grandeza literária desse escritor, na verdade. Da sensibilidade dele, com a letra, não apenas com o mundo da matéria, com o mundo espiritual. Entregue a sua vida para o Senhor. Creia no eterno, que um dia se revelou através do Filho dele. Viva nesta luz. Vamos orar? Pastor Neurinan, por favor, venha orar por nós, querido pastor. Oremos, irmãos. Grandioso Deus e eterno Pai que estás nos céus, está no nosso meio na pessoa de Cristo Jesus, está junto conosco na pessoa do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, querido Deus, porque sentimos a Tua presença resplandecendo no nosso meio. Amém, Jesus. Quando louvamos o Teu nome, quando ouvimos a Tua voz, quando ouvimos a Tua palavra. Muito obrigado, querido Deus. Obrigado porque isto é exclusivamente pela Tua graça. É exclusivamente pelo Teu amor sobre nós. Não merecemos, mas a Tua misericórdia nos alcança, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque podemos sair de dentro da Tua casa com o coração cheio da Tua palavra, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor na meditação, na inspiração, na busca, querido Deus, cada vez mais, penetrando, Senhor, na Tua palavra, e ela penetra no nosso coração. Muito obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos pelo Teu grande amor sobre nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor.